Você vai ouvir criança gritando, vai ouvir criança chorando, vai ouvir de tudo, irmão. E isso fala de uma vida simples em família. Amém, irmãos? E a gente sempre fala que a gente não está construindo um sistema, a gente está construindo uma família. E família é isso. Vai ter criança passando no meio do pastor aqui na hora do culto às vezes e tal. Tem o cara que a gente vai cumprimentar e o cara não dá moral pra gente, entendeu? Você ainda vai vir no meu colo, macho, você vai ver. Então nós estamos ali com as mensagens anteriores e hoje nós vamos expor a continuidade das Escrituras em João capítulo 12. Amém? Vamos abrir? João capítulo 12. Eu vou ler aqui na NVT. Imaginei. Então, irmãos, a gente está com dificuldade aqui em colocar a imagem, mas nós temos a Bíblia, né, irmãos? Que bom. Então vamos. João 12, todos os irmãos encontraram, amém? O que o texto nos traz aqui? 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: esse perfume valia 300 moedas de prata, ou 300 denários, como deve estar na sua tradução. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão, e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava para si uma parte. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo, e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos do povo os haviam abandonado e criam em Jesus. Verso 12. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia: não tenham medo, povo de Sião, vejam, seu rei se aproxima, montado num jumentinho. Seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos, e contavam este fato a outros. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus, pois tinham ouvido falar nesse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: não podemos fazer nada, vejam, todo mundo o segue. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou a respeito com André, os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer,
ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Agora minha alma está angustiada. Acaso devo orar, Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então uma voz falou do céu: eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Então Jesus lhes disse: a voz foi por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante deste mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. A multidão disse: entendemos pelas Escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer o Filho do Homem que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: minha luz brilhará para sempre. Minha luz brilhará para vocês, só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto há tempo. Desse modo vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. Apesar de todos os sinais que Jesus havia ensinado, não creram nele. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito: Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Mas o povo não pôde crer, pois, como Isaías também disse, o Senhor cegou os seus olhos, endureceu o seu coração, para que seus olhos não vejam e seu coração não entenda, e não se voltem para mim, nem permitam que eu os cure. As palavras de Isaías referiam-se a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. Ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente, por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas mais do que a aprovação de Deus. Jesus disse em alta voz às multidões: se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Pois quando vem a mim, vem aquele que me enviou. Eu vim como luz para brilhar nesse mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Mas todos que me rejeitam e desprezam a minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que vos tenho falado. Não falo com minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou a fazer. Eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso digo tudo que o Pai me mandou fazer. Vamos orar mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua palavra lida e carecemos, Senhor, da Tua palavra também revelada a nós. Abre, Senhor, os ouvidos espirituais, abre, Senhor, os nossos olhos, para que possamos ouvir e ver aquilo que o Senhor está querendo nos comunicar. Quanto ao nosso coração e à nossa mente, tantas vezes acelerado e inquieto, queremos agora descansar debaixo dos cuidados do Cristo, o bom pastor das ovelhas, o supremo pastor e bispo das almas. Por isso que possamos ser agora aquietados e as nossas emoções silenciadas, a fim de que todo pensamento esteja obediente e cativo em Cristo Jesus.
Quanto a mim, Senhor, tem compaixão da minha vida. Sou um homem limitado, falho, Senhor, que careço de tua graça para poder cooperar com o apacentamento do Cristo sobre esse rebanho que o Pai tem ajuntado aqui nesse lugar. Tem misericórdia da minha vida, Senhor, que não seja o meu tom, o meu timbre de voz, mas seja a tua voz falando aos ouvidos do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero trazer como uma introdução para a mensagem dessa manhã. Nós lemos aqui todo o capítulo, né? E como a gente tem dito, é uma prática que parece que nós abandonamos ao longo dos anos, né? De ler aqui. Quantos foram os versículos? Foram 50 versículos, né? A gente, na verdade, hoje desaprendeu a ler todo o texto, entender todo o seu contexto, explicar o texto e aplicar o texto. E dentro desse cenário, nós estamos numa trajetória da vida de Jesus relatada e descrita por João. Nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 11, Jesus operando sinais, e eu preciso reforçar isso entre nós. E os sinais que Jesus operou foi para revelar a si mesmo como o Messias que era esperado. O último milagre, o último sinal que Jesus realizou, descrito em João capítulo 11, foi a ressurreição de um dos seus grandes amigos que ele teve aqui na terra. Foi a ressurreição de quem, irmãos? Ressurreição de Lázaro. E é curioso porque, inclusive, pedagogicamente, iniciamos o nosso culto lendo uma parte de João 11, quando Jesus, no meio daquele cenário onde havia morte numa casa, havia sentimentos de ansiedade, angústia, tristeza e desespero nesse lugar, Jesus vem e se revela dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E isso gera uma perturbação entre os judeus. Quando o Rafa Guzzo, inclusive na semana passada, ao finalizar a mensagem, ele reforçou dizendo que esse ato de Jesus público provocou uma revolta entre líderes religiosos, despertando dentre eles ali Caifás, que era sumo sacerdote, e começa uma trama dura que levaria o nosso Cristo até o Gólgota. Os irmãos entenderam até onde nós chegamos aqui, irmãos? Amém? E agora nós estamos diante de um cenário. Quando está se aproximando a festa da Páscoa. Faltava quantos dias para a Páscoa, irmãos? Faltavam 6 dias. É o que o texto aqui está nos dizendo. Faltavam 6 dias para a Páscoa. E Jesus sai de Jerusalém e vai para onde, irmãos? Ele vai para Betânia. Ele vai para um lugar onde ele tinha aconchego, né? Ele tinha ali a possibilidade de ser cuidado, de ser amado, de ser valorizado. E é interessante nós observarmos algo, como introdução do capítulo 12, que o capítulo registra aqui a segunda maior crise que o ministério de Jesus passou. A primeira maior crise, eu quero fazer aqui essa descrição com todo cuidado, a primeira maior crise está descrita em João 6, quando Jesus endureceu o discurso, Jesus endureceu a conversa, e o que os seus seguidores fizeram? Seus seguidores foram embora. Curioso, porque aquele que é o caminho foi abandonado. E seus seguidores deixaram de segui-lo, de ouvi-lo, sendo ele o próprio caminho. Essa que é a segunda crise. Muitos não creram ser Jesus o Messias, apesar dele ser a verdade. E a terceira crise será descrita em João capítulo 19, quando Jesus será crucificado e morto, sendo ele o autor da vida. Então eu quero apresentar essas 3 crises. Em João 6, Jesus, ele sendo o caminho, foi abandonado pelos seus seguidores. Em João 12, sendo ele o Messias,
não creram nele, e ele sendo a própria verdade. E em João 19, Jesus é aquele que será crucificado, mas ele mesmo é o autor da vida. João começa esse livro dizendo que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E nos 12 primeiros capítulos, o apóstolo apresentou uma sucessão de depoimentos e evidências para nos convencer de que Jesus é verdadeiramente o Cristo, o Filho de Deus. Todas essas evidências foram testemunhadas em primeira mão pelos líderes de Israel, que, no entanto, ao invés de crerem na mensagem do seu Messias. Irmãos, eu quero reforçar algo aqui. De quem era a esperança da chegada de um Messias? Eram dos judeus ou eram dos demais povos espalhados sobre a face da terra? A esperança da vinda de um Messias era dos judeus. E Jesus veio para os seus, veio para o seu povo, para a descendência, inicialmente a descendência vinda de Abraão, mas os seus não o receberam. Em João 12, nós vemos Jesus se relacionando com 4 grupos distintos de pessoas. Eu quero discorrer aqui sobre esses grupos. No verso 1 ao 11, para quem quiser tomar nota, está Jesus e os seus amigos. Então, repetindo aqui, João 12, do verso 1 ao 11, Jesus e o que, irmãos? E os seus amigos. Nós temos do verso 12 ao 19, Jesus e os peregrinos, porque eles também estavam rumando para a festa da Páscoa, que estava se aproximando. Então, primeiramente, Jesus e os seus amigos, Jesus e os peregrinos. A terceira sessão dessa mensagem, Jesus e os visitantes gentios, do verso 20 ao 36. Jesus e os visitantes gentios. E o quarto grupo, do verso 37 até o final, Jesus e os judeus incrédulos. Amém, irmãos? Então a primeira sessão, Jesus e quem? Jesus e os seus amigos. A segunda sessão, Jesus e os peregrinos. A terceira sessão, Jesus e os visitantes gentios. E a última, Jesus e os judeus incrédulos. Amém? Nesse primeiro grupo que nós temos Jesus com os seus amigos, Jesus ele sabia que os líderes judeus tinham decidido matá-lo. Quando Jesus terminou de se apresentar, sendo ele a ressurreição e a vida, Jesus ele percebeu a conspiração que havia para matá-lo. E o finalzinho do capítulo 11, se você observar, diz que Jesus se recolheu. Finalzinho do capítulo 11 diz que Jesus se afastou deles. E ele então volta para um lugar chamado Betânia, que ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Deixa-me chamar a sua atenção para uma coisa. Betânia, que era a casa de Marta, Maria e Lázaro, também era conhecida de uma outra forma. Inclusive, há 1 ano atrás, aproximadamente, nós compartilhamos algo brevemente aqui. Betânia era chamada de a casa dos pobres. Alguém lembrava disso ou não? Sabe por que era chamada de a casa ou a cidade dos pobres? Não porque havia pobreza naquele lugar, mas porque aquela cidade, ela se tornou um lugar de refúgio, guarida, proteção e resguardo para pessoas que fossem estrangeiros, necessitados, famintos e enfermos. Então, uma pessoa que não poderia ir a Jerusalém, porque sofreria todo e qualquer tipo de preconceito em Jerusalém, essa pessoa procuraria um lugar de repouso, onde? Em Betânia, porque a população da cidade, as pessoas daquela cidade, tinham naturalmente um coração inclinado a cuidar dos menos favorecidos. E aí isso, quando você vai meditar nessa pequena informação, isso nos faz pensar, talvez, por que Lázaro
Marta e Maria eram tão abertos a receberem pessoas em suas casas. Você está entendendo isso ou não, irmãos? Porque havia uma cultura em Betânia de que aqui é um lugar onde as casas estarão com suas portas abertas. Você ouviu isso, irmãos? Betânia, a cidade onde as casas estão com as portas abertas. Uma frase que temos ensinado e dito aqui entre nós, que quem abre a porta de sua casa está treinando para abrir a porta do seu coração. Você está ouvindo isso, irmão? Quem abre a porta de sua casa está exercitando o ato de abrir a porta do seu coração. E Jesus vai a esse lugar para passar um tempo sossegado com seus queridos amigos, Lázaro, Marta e Maria. Sabe por que Jesus vai para aquele lugar? Porque havia, no texto nós vemos isso. Jesus estava com seu coração cheio de angústia. Ele estava se aproximando do momento que Jesus estava por ser entregue em favor de nós. Essa angústia, essa agonia estava batendo a porta do coração de Jesus. E Jesus precisava de um lugar confortável para estar. E ele encontra, não no lugar físico, mas ele encontra nas pessoas, um lugar seguro para estar. E quando Jesus ele entra naquele lugar, como sempre, Marta tinha um olhar. Qual era o olhar de Marta, irmãos? Marta hoje seria chamada de a louca, né? Porque Marta seria o Tasmania, correndo dentro da casa, fazendo o quê? Ao invés de colocar tudo em desordem, Marta seria aquela que o olhar seria colocar tudo em ordem. Para quê? O mestre, Jesus, o nosso rabino, aquele que é a ressurreição e a vida, porque Lázaro tinha acabado de ressuscitar, irmão. Então imagine o coração de Marta, Maria e Lázaro, o coração deles cheio de gratidão. Então Jesus está chegando, ele vai estar aqui conosco. Então a preocupação deles ali era proporcionar um lugar seguro, confortável para Jesus estar. Marta ocupou-se em servir a todos, enquanto Maria ficou aos pés de Jesus em adoração. E a unção de Jesus realizada por Maria também aparece em Mateus, capítulo 26, aparece em Marcos, capítulo 14, mas ela não deve, eu quero chamar a sua atenção para algo aqui, uma informação perspectiva bíblica, teológica, para a gente não confundir, que existem diversas Marias nas Escrituras. E essa Maria, irmã de Marta e Lázaro, não é aquela mulher pecadora descrita em Lucas capítulo 7, que entra na casa do fariseu. Tudo bem, irmãos? Não é essa. Essa é Maria de Betânia. Amém, irmãos? E é interessante que, de acordo com Wiersbe, comentarista bíblico, há uma expressão que eu gostaria que você ouvisse aqui. Ao combinar os relatos dos três evangelhos, vemos que Maria ungiu tanto a cabeça quanto os pés de Jesus. Perceba que João descreveu que Maria toma um frasco de unguento e ela ungiu os pés, mas quando nós examinamos cuidadosamente também os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos que Maria ungiu desde a cabeça até a ponta dos pés. E ao fazer isso, ela estava num gesto do mais puro amor, pois ela sabia que o seu Senhor estava prestes a suportar grande sofrimento e a morrer. Wiersbe continua dizendo assim: Maria sabia exatamente o que ele faria. É bastante significativo que Maria de Betânia não estivesse com as outras mulheres que foram ao túmulo ungir o corpo de Jesus. E, em certo sentido, Maria demonstrava a sua devoção a Jesus antes que fosse tarde demais, enquanto Jesus ainda estava vivo. Irmãos, percebam que o Wiersbe, comentarista bíblico, mencionou aqui. Ele está dizendo que quando Maria de Betânia
ela recebe Jesus ali, estando naquele cenário, Lázaro oferecendo testemunho, Marta oferecendo o serviço e Maria oferecendo adoração. Inclusive, me permita aqui só dar uma ênfase, um parêntese nessa mensagem. É muito normal, irmãos, no nosso jeitão de ser, nosso estilão de ser, a gente supervalorizar uma dessas três coisas, porque a gente é mais inclinado a isso. Exemplo, vai ter aquela pessoa que vai olhar para alguém que só quer saber de adoração e devoção e vai chamar aquela pessoa de preguiçosa. Mas teremos aquela pessoa que gosta de estar aos pés de Jesus, que vai olhar para uma Marta trabalhando igual a louca e vai dizer assim, para que isso? É desnecessário isso. E vai ter alguém que vai ficar falando do testemunho de Jesus e vai dizer assim, mas esse cara fala demais, ele não para de contar as coisas, para de falar, pelo amor de Deus. Mas é interessante perceber que a casa onde Jesus esteve, ela continha os três elementos. E nenhum lugar foi mais aconchegante para Jesus do que Betânia. Foi o lugar onde Lázaro era o testemunho vivo de que ele é a ressurreição e a vida, recebendo de Marta o serviço e recebendo de Maria a adoração. E é nisso que a pluralidade do corpo de Cristo e a multiforme graça de Deus, na sua complexidade e ao mesmo tempo simplicidade, nós vemos que Cristo é glorificado por meio de todos que oferecem o seu tempo, o seu vigor e a sua vida a Cristo. Quantos estão comigo até o momento aqui, irmãos? Amém? Diante disso, esse gesto de amor e adoração de Maria, ele foi público, espontâneo, sacrificial, generoso, pessoal, desembaraçado. Por que isso, irmãos? Preste atenção em algo aqui que nós, algum tempo atrás, quando ministramos sobre Jesus em Betânia, chegamos a tocar nesse assunto. Aquele frasco que Maria ofereceu, algumas traduções dos irmãos diz que é um frasco de quê? De alabastro, ou outras traduções ainda dizem de nardo puro, né? O termo alabastro é porque ele era um vasilhame de pedra clarinha e muito caro de ser preparado. E o perfume contido era uma essência vinda de uma região do Oriente que pegava uma folha, pressionava, colocava um tipo de azeite de primeira qualidade para fazer a extração, recolhia e então conseguiria levar isso como um perfume para guardar. E era comprado quase que gota a gota, era comprado aquilo em pequenas porções para que uma menina que agora passou pela sua primeira regra, pela sua menarca, a primeira menstruação, ela transiciona de uma menina para adentrar ali uma condição de passar a pensar no seu casamento. Aquele nardo estava sendo reservado para a preparação do seu próprio casamento. E aquela mulher, Maria de Betânia, ela está pegando aquele objeto que contém um perfume que está separado, reservado e guardado para o dia do seu casamento, aquele que é o seu maior tesouro, ela pega aquilo. E ela não simplesmente derrama um pouco aos pés de Jesus. Mas o texto nos ensina que ela simplesmente fez o quê? Ela quebrou aquilo aos pés de Jesus. E ao quebrar aquilo aos pés de Jesus, ela está fazendo um ato declaratório de que para viver para o Mestre, eu estou disposta a entregar tudo que eu tenho aqui nessa vida. Eu não reterei nada a fim de viver para glorificar o seu nome. Uma entrega que é voluntária, generosa, integral, completa e pública. Sabe por que pública, David? Porque naquela época uma mulher não poderia soltar os cabelos publicamente se não fosse para o seu noivo, para o seu futuro esposo. Então, quando ela pega e joga o perfume sobre o corpo de Jesus, ele vai até os pés e ela vai com os seus cabelos ali. Ele está fazendo uma declaração de que eu não tenho vergonha de reconhecer que ele é o meu mestre. Quando Judas
vê isso, Jesus o repreendeu. Na verdade, quando Judas vê isso e começa a falar demais, né? A primeira ação de Jesus é repreendê-lo, e Jesus chamou o ato público de Maria de uma boa ação. Jesus a elogiou e a defendeu das críticas. Agora eu quero te chamar a atenção para algo, irmãos, que isso precisa produzir uma verdade no nosso coração. Não uma verdade intelectual. As verdades das Escrituras, irmãos, é importante até nós entendermos isso. As verdades das Escrituras, primeiramente elas afetam o nosso intelecto. Depois elas descem como verdade para o nosso coração, elas afetam a nossa alma. E uma alma afetada pelo Evangelho desdobra em obras. Amém, irmãos? Por isso que a palavra nos ensina que a fé sem obras é morta. E aí, diante desse cenário, perceba algo. Que da mesma forma com que Davi, em 2 Samuel 24, Maria recusou-se a oferecer algo ao Senhor que não lhe custasse nada. Não sei se você lembra desse texto de 2 Samuel 24, quando Davi decide oferecer algo ao Senhor, e ele chega a um homem, dono de um campo, ele fala assim, eu quero comprar esse campo aqui, porque eu quero oferecer algo ao Senhor aqui. E esse homem era o rei Davi, esse homem, não, rei, eu dou ao Senhor esse campo para que o Senhor ofereça ao Senhor, a Deus. E aí Davi levanta a sua voz e fala assim, não, porque eu não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Você está ouvindo isso, irmãos? Não oferecerei ao Senhor aquilo que não me custe nada. Isso nos faz lembrar que nós não podemos viver aqui como aqueles que oferecem ao Senhor como uma oferta de Caim. Uma oferta de algo que é secundário, aquilo que me sobra. Por isso que nós, quando falamos sobre o serviço ao Senhor, e os irmãos da nossa escola de formação, o Serviço dos Santos, têm me ouvido falar sobre isso, por isso que eu não gosto da expressão voluntariado na igreja. Você não é voluntário na igreja. Sabe por quê? Porque o voluntário dá o tempo que sobra, na energia que sobra e quando você quer. Você é um escravo. Escravo de Cristo. E o escravo não tem vontade, ele só faz aquilo que o seu Senhor manda. E o seu Senhor não é o presbitério local. O seu Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Embora o presbitério local te lembre que você tem um dono e deve se ofertar a ele. Você está entendendo isso, irmão? Amém ou não? Diante disso, quando ela se coloca aos pés de Jesus, Maria assumiu essa posição de escrava. Sabe por quê? Porque na época, irmãos, nossas ruas hoje, como é que elas são? Nossas ruas são pavimentadas, nossas ruas são devidamente limpas, com uma certa periodicidade. E na época, como é que eram as estradas, irmãos? De terra. Você entrava numa casa, como é que estava ali até o joelho, talvez? Até o joelho era só areia, poeira, sujeira. E era comum que o pior escravo, o mais indigno dos escravos, fosse colocado à porta para limpar os pés de quem chegasse ali. E quando Maria derrama, não água, mas derrama perfume, e vai aos pés de Jesus, Maria está reconhecendo, eu sou uma escrava de Cristo. Você está entendendo isso, irmão? Eu sou uma escrava de Cristo. É evidente que esse gesto foi mal interpretado, criticado, mas não é raro isso acontecer quando alguém dá o que tem de melhor para o Senhor, né? Quando alguém geralmente faz algo que custa caro, né? Quando algum tempo atrás eu tive a oportunidade de sentar com amigos, pastores, líderes e ouvir o relato deles, o que eles estavam fazendo, assim, cara, como é que você gerencia o seu tempo hoje no serviço cristão? E aí quando você vai ouvindo, você fala assim, cara, mas tá custando caro, né? Tá caro isso, né? E aí você ouve de irmãos dizendo assim, caro foi o preço de sangue que Jesus derramou para comprar a gente. E eu dar um pouco do meu tempo aqui, ainda que para mim seja cansativo, não é pesado, porque caro foi Jesus.
Enquanto Adão se cobriu escondendo a sua vergonha, Jesus se desnudou assumindo a vergonha. Enquanto Adão quis guardar a sua reputação, Jesus abriu mão dela para subir na cruz, irmãos. E esse foi o preço de sangue. E isso foi caro. Isso foi caro, irmãos. Esse gesto de Maria foi tão precioso que Jesus disse que a história dela seria relatada por todo o tempo, enquanto o evangelho fosse pregado, a história de Maria seria relatada. Sabe por quê? Porque a história de Maria faz com que a gente pare para observar que claramente nós devemos oferecer a Jesus mais do que a gente tem vontade de oferecer. Você está ouvindo isso, irmão? Nós devemos oferecer a Jesus mais do que aquilo que a gente tem vontade de oferecer. Porque geralmente o que a gente tem vontade de oferecer é aquilo que não nos custa muito. Amém? Perceba que quando Maria fez isso, perceba que Judas, ele vai e fala assim: você está de brincadeira que essa mulher está fazendo essa loucura. Você está louco. Porque essa mulher está pegando um perfume caríssimo, que custa em média 300, como é que está na sua Bíblia? 300 denários, ou outra tradução que diz 300 moedas de prata. E naquela época, era muito comum, o salário médio de um trabalhador era exatamente 1 denário por dia. Então, 300 denários, num ano corrido de 365 dias, 300 denários seria o equiparado, o equivalente a exatamente o que, irmãos? 1 ano de trabalho. Então, Judas está olhando e dizendo assim: essa mulher está pegando 1 ano de trabalho e está jogando 1 ano de trabalho aos pés de Jesus. E o que nós deveríamos fazer com esse dinheiro? O que Judas falou, irmãos? Dar aos curiosos, porque Betânia era o que, irmãos? Você está entendendo que, na verdade, o que Judas fez não foi apenas falar, dá aos pobres. O que Judas fez foi dar uma agulhada, aquela tramontina corta fácil, sabe? Assim, dar aquela agulhada maldosa de dizer assim: vocês não são a cidade dos pobres? Vocês não são um povo que está aí com o coração aberto para abençoar os outros? Por que você estava retendo esse negócio aí? Por que você estava guardando 1 ano de trabalho aí na sua conta? Você está entendendo o que está acontecendo ou não? E aí, quando ele diz isso, Jesus prontamente fez o que, irmãos? Jesus prontamente o repreendeu. E Jesus disse algo para ele. Jesus disse: porque os pobres, o que a tua Bíblia diz aí? Porque os pobres vocês sempre o terão. Isso quer dizer que quando você oferece algo a Deus, a demanda vai estar ali ainda para você resolver, irmão. Tudo bem? Mas a mim vocês nem sempre terão. E é interessante que essa oposição de Judas e a falsa sensibilidade de Judas Iscariotes foi pontuada por J.C. Ryle quando disse algo que eu gostaria que você prestasse muita atenção. J.C. Ryle disse o seguinte: coração insensível e mãos avarentas sempre andam juntas. Há muitos cristãos professos que têm espírito semelhante a esse em nossos dias. Milhares de pessoas são batizadas, mas não conseguem entender qualquer tipo de zelo em favor da honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Aconselho-os a gastar o seu dinheiro no desenvolvimento de um comércio e a investir no progresso da ciência, e eles aprovarão esse conselho, reputando-o como correto e sábio. Até aqui está tudo bem ou não, irmãos? Então, J.C. Ryle está dizendo algo para nós, que coração insensível geralmente é acompanhado de mãos o quê? Avarentas. E que quando você tem muitas vezes pessoas que são cristãos professos, batizados, mas eles reputam
que qualquer ato e gesto em honra a Cristo é desnecessário. E aconselhos a gastar apenas na ciência, apenas em alguma coisa nesse sentido, que você vai ter a aprovação deles. Agora atenção que ele continua dizendo. Conte-lhes sobre qualquer despesa realizada na pregação do Evangelho em nosso país ou no exterior, a fim de propagar a palavra de Deus e o conhecimento de Cristo na terra e na sua cidade, e eles dirão francamente que consideram isso um desperdício. Eles jamais darão um centavo sequer para tais empreendimentos e reputarão como tolos todos aqueles que o fazem. E o pior de tudo, com frequência, tais pessoas encobrem as suas mãos avarentas e a recusa em ajudar os objetivos verdadeiramente cristãos por meio de uma pretensa preocupação com os pobres. Você ouviu isso, irmãos? Dura é essa palavra. É ou não é verdade, irmãos? J. Searle, quando escreveu esse trecho, ele está dizendo assim: irmãos, nós temos duas pessoas na presença de Jesus. Preste atenção nesse cenário. Duas pessoas estão na presença de Jesus. Uma delas, Maria, disposta a entregar tudo. Outro, disposto a reter tudo. E o pior, em seu discurso está a preocupação com os necessitados. Você está entendendo isso ou não, irmãos? Por isso que de fato o Senhor é que conhece o nosso coração, irmãos. Amém? É o Senhor que conhece o nosso coração. Ao observar esse episódio, vemos algumas pessoas que servem de exemplos para nós. Marta representa o trabalho ao servir a ceia que havia preparado para o Senhor. Seu serviço foi uma oferta de fragrância tão agradável, o serviço de Maria foi um serviço de fragrância tão agradável quanto o bálsamo. Maria representa a adoração e Lázaro representa o testemunho. E o fato de Lázaro ter sido ressuscitado dentre os mortos o colocou agora em uma rota de pretensão de assassinato também contra Lázaro, porque a vida de Lázaro reforçava o testemunho de Jesus quando disse: eu sou a ressurreição e a vida. Os irmãos estão entendendo esse cenário? Diante desse cenário tão importante, o que nós estamos enxergando e percebendo? Nós estamos enxergando que Jesus está prestes a partir rumo à crucificação. Mas antes de partir rumo à crucificação, Jesus escolhe estar em um lugar de amor, afeto, cuidado e zelo. Você ouviu isso, irmãos? Antes de Jesus partir para um lugar de tensão, onde ele viveria, ele escolheu estar num lugar onde ele estava sendo amado, cuidado e honrado. Amém, irmãos? Eu quero orar com os irmãos, nós vamos bipartir essa mensagem, nós vamos finalizar os demais pontos dessa mensagem no próximo domingo. Mas eu quero já orar nesse momento para que o que nós compartilhamos hoje venha fazer a gente já refletindo ao longo dessa semana sobre aquilo que o coração de Marta, o coração de Maria e o coração de Lázaro nos ensinaram. Amém, irmãos? Vamos fechar os olhos, vamos